Olá pessoal, já faz um tempo que eu não gravo vídeos, mas vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. E nós estamos aí num período em que muitas coisas estão acontecendo no Brasil e eu vejo que muitas pessoas elas estão desinformadas, né? Então eu fiz uma pesquisa e resolvi aqui então compartilhar com vocês nesse vídeo o fruto dessas pesquisas. E eu trouxe então um texto aqui de um psicólogo, né, chamado Cristiano Bodart, que ele faz ali uma análise de algumas questões muito importantes aqui para o nosso momento, que é a questão política entre direita e esquerda. Muita gente fica equivocado com esses termos, não sabendo exatamente o que eles querem dizer. Muito embora esses termos, eles começaram a existir, né, a partir da Revolução Francesa, principalmente a partir da Revolução Russa, né, nós podemos analisar que mesmo antes dos termos terem nascido, nós já tínhamos as pessoas que viveram e as suas vidas, elas espelhavam se eles eram de direita ou de esquerda. E é exatamente isso que o texto do Cristiano Bodart trata, que é a questão, hoje a gente vê, de muitos cristãos, né, que se dizem cristãos, defendendo ideais, digamos assim, de perseguição, de não aceitação do diferente, né? E de perseguição a tudo aquilo que eles acham que vai contra a ideia deles do que é correto e muitas vezes não é exatamente o que eles pensam e eles deixam nesse ponto, muitas vezes, até de serem cristãos. Cristão, então, gente, ele é um adjetivo que é dado a todas aquelas pessoas que seguem as ideias de Jesus Cristo, que, segundo a história, ele nasceu no ano 1 e viveu mais ou menos até o ano 34 depois de Cristo, quando ele foi crucificado. Em se tratando de direita e de esquerda, é muito difícil compreender que alguém se diga cristão sem compartilhar as ideias básicas do que Jesus, do que Cristo defendia, né? E muitos vão dizer que não existia direita e esquerda na época de Jesus. Com certeza essa ideia, esse termo aconteceu depois. Mas a maneira que ele vivia demonstra qual dos dois pontos ele resolveu seguir. A questão que é difícil de entender, gente, é a visão de que alguns cristãos eles se colocam contrários, podemos dizer assim, a ideias, né, que a esquerda propaga e dizem que são ideias diabólicas. Por que eu falo isso? Que ainda que se nós analisarmos, ainda que superficialmente, a vida de Jesus Cristo e de seus seguidores, os cristãos primitivos, que nós temos lá nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver com muita facilidade qual dessas duas posições Jesus adotou. Como bem apresentou, né, um pensador cristão, o Ariano Suassuna, um grande pensador brasileiro, ele diz, Herodes e Pilatos, com certeza eles eram de direita. Por quê? Porque eles representavam a ideia vigente da época, o status quo que a gente diz. Eles defendiam o crescimento do Império Romano, né, o uso da força e da manutenção da harmonia social. Cristo, né, e São João Batista, segundo Ariano Suassuna, eles eram de esquerda. Por quê? Alguns diriam que os objetivos de Jesus não estavam ligados à política, e é verdade, né? Porém, ao buscar o objetivo dele, que era o reino dos céus, um mundo melhor para todos, ele teve que se posicionar politicamente nesse mundo.
Jesus de Nazaré, ele viveu em uma época marcada pelo latifúndio, onde grandes fazendeiros dominavam e muita gente não tinha terra, né? Diversas parábolas dele têm a terra como pano de fundo. E quando ele se colocava contrário à riqueza, embora pensamos o conceito de riqueza com nossas experiências atuais, né, só com capital, na época era ter muita terra. Ele estava se colocando contrário ao latifúndio. A riqueza, ou seja, a concentração de terras na mão de poucas pessoas, era vista por Jesus como bastante negativa. Né? É muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele coloca isso lá em Mateus 19, 24. E qual era a sugestão de Jesus? A orientação dele era a partilha. Vende tudo o que você tem e dê aos pobres, que também está em Mateus 19, 21. Né? Jesus ele se pôs também contra a exploração dos pobres. Denunciou a exploração da época que se dava ali por meio de impostos que enriquecia uma classe social, esmagava outras na pobreza. Atualmente, então, ali a forma de exploração se dá em maior parte por meio da relação assalariada, né? O patrão e o assalariado. Na época de Jesus, o trabalho era artesanal e familiar, hoje de forma industrial. Né? E por isso que muita gente quer que caia a questão do tempo do trabalho, de 6 por 1 para 5 por 2, para que a pessoa não viva só trabalhando, mas tenha tempo para ela mesma. Quando Cristo, por exemplo, curava aos sábados e não observava as leis da época, né, que era regida por princípios teocráticos e judaicos, ele se colocava à esquerda da direita política da época. Por quê? Porque isso é uma atitude subversiva e ele rompia com a ordem social. Você não pode fazer nada no sábado. Ele diz, o sábado não o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Né? Jesus vivia também na companhia dos pobres, dos oprimidos, pela direita política da época. Sua atenção estava prioritariamente sobre os mais pobres, os carentes, os marginalizados pela sociedade. Né? E hoje isso também acontece. Nós também notamos nos evangelhos um constante embate entre Jesus e o poder político. Por quê? Jesus foi um defensor de minorias desprivilegiadas, como hoje seriam homossexuais, negros, indígenas, quilombolas, né? E pessoas que são vitimadas por preconceitos sociais e muitas vezes preconceitos religiosos também. Tá? Continuando aqui o nosso texto. O que mais caracteriza a esquerda? Né? A ideia de ser comunista. E o que é ser comunista? Igualdade social para todo mundo. Que não tenha um pequeno grupo que seja estritamente rico, que tenha muito, e um outro grupo que não tenha nada. Se olharmos para os cristãos, então, do primeiro século, mais especificamente no livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver qual era o posicionamento deles. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam entre si. Isso está lá em Atos 4, 32. E ainda, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Atos 4, 34 a 35.
Pelo que parece, então, o cristianismo ele foi precursor das ideias que depois iam ser chamadas de comunistas e chegou a colocá-las em prática no primeiro século, né? Não é lúcido, então, nós pensarmos por que alguém da esquerda se corrompeu, como fez Judas e outros contemporâneos dessa época, que eles se enriqueciam a eles mesmos, com uma espécie de caixa 2, que tem um monte por aí, né? Que nós devemos satanizar os princípios defendidos por Jesus. Fazer isso, então, não seria deixar de seguir os princípios cristãos? E, portanto, deixar de poder ter esse adjetivo de ser chamado de cristão? Por fim, então, vamos dizer que o conservadorismo da época de direita crucificou Jesus justamente porque entenderam, interpretaram que ele era de esquerda. Então, pessoal, dá um like aí no nosso vídeo, compartilha, tá? E um grande abraço e daqui a pouco a gente volta.